Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Com o maior índice de furto de energia do Brasil, a delegacia especializada se esforça para combater o crime em Manaus. Cerca de 40% de tudo que é produzido pela Eletrobras Amazonas Energia é desviado, um prejuízo anual de 100 milhões de reais. Dinheiro que também deixa de entrar em imposto e encarece a fatura de quem paga regularmente a fatura. Desde 2014, a Delegacia de Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações vem atuando principalmente para dar apoio nos assuntos que não podem ser resolvidos de forma administrativa. São casos emblemáticos, destacou o delegado Luiz Felipe Vasconcelos. Já se descobriu de tudo: pessoas físicas e empresas furtando energia e água e estagiários recebendo dinheiro para assumir com processos de furto. E a delegacia atua na parceria justamente para aqueles casos de maior complexidade que realmente demandam a intervenção da polícia para que nós possamos identificar se está realmente ocorrendo o crime e trazer, eventualmente, quem o estiver cometendo para a responsabilização criminal. Como se não fosse o bastante, o furto de cabos também provoca um grande prejuízo, não só para a concessionária, mas também para quem fica sem energia em casa e nos postes. Nós estamos nas imediações da nova ponte da Lores Cordovil. Nesta parte, o muro ainda não foi recomposto e ainda é possível ver o sinal do crime. Os cabos ainda estão por aqui e também há o resquício de uma fogueira que foi usada para tocar fogo no plástico e retirar apenas o cobre para ser revendido. Ainda segundo o delegado, será muito difícil vencer a criminalidade, a não ser que haja uma mudança no perfil da população. É necessário que se mude essa cultura de desvio, que é verdadeira uma cultura em que as pessoas pensam numa economia que não compensa, porque como nós estamos ampliando a fiscalização, né? Caso seja identificado esse tipo de delito, qualquer desvio, a pessoa será responsabilizada e deverá arcar com todo esse prejuízo, e não importa se foi há 6 meses, há 1 ano, nós conseguimos calcular o prejuízo até 5 anos para trás. Do início do ano até agora, já são 40 inquéritos instaurados por conta desse tipo de crime. Bares, residências e lojas lideram poluição sonora nos 6 primeiros meses deste ano. No total, foram registradas 2.095 reclamações. Lideram o ranking bares e casas noturnas, com 774. Em seguida, residências com 680. Em terceiro, lojas com 263. E em quarto, igrejas, com 144 denúncias. Muitos equipamentos são apreendidos, entre eles mesa de som, caixas amplificadas e outros itens. Caso o dono seja reincidente, o objeto apreendido pode ir a leilão. É o que destaca a diretora de Fiscalização em Exercício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelo levantamento, Magna Magalhães. Normalmente, os equipamentos que são apreendidos, quando é a primeira apreensão, né, a pessoa que sofreu essa sanção, ela pode vir aqui na SEMAS requerer a devolução do equipamento. Isso fica a cargo do secretário. Normalmente, quando é feita uma devolução, a pessoa torna-se o fiel depositário desse equipamento. Se ele for apreendido a segunda vez, ele não voltará para a pessoa, né? Porque no caso estava na responsabilidade dele, ele já não é mais o proprietário, e ele vai ser levado a leilão. E as multas são altas, podendo chegar a quase R$500 mil. É o que alerta Magna Magalhães. No caso, os bares, restaurantes e similares, que são a nossa grande demanda de poluição sonora, eles são classificados como impacto médio, né, ao meio ambiente. Então, as multas vão classificadas no 138, no artigo 138, que vai de 251 FMs a 500. Isso é um valor bem alto. No ano passado, o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade recebeu quase 3.000 denúncias. As reclamações podem ser feitas pelo Disque Denúncia 0800 092 2000 ou pela internet. As operações para combater a poluição sonora contam com o apoio da Delegacia do Meio Ambiente. Campanha eleitoral gratuita na televisão e no rádio começam nesta terça-feira. A propaganda eleitoral é oportunidade para que os candidatos ao mandato suplementar de governador possam expor suas propostas à população.
A campanha eleitoral autorizada começou no fim de semana, com bandeiradas nos semáforos e adesivagem de veículos. Nesta terça-feira tem início o horário eleitoral na TV e no rádio para as eleições suplementares a governo do estado. 8 candidatos concorrem ao cargo de governador, segundo o coordenador de fiscalização da propaganda, Fued Sêmen. Apesar da suspensão de uma semana das eleições, os trabalhos no TRE não pararam e, por isso, o calendário foi mantido. Os candidatos deverão entregar no dia anterior, até às 17 horas, para a veiculação no dia seguinte, tanto as mídias do rádio quanto as mídias da TV. E já iniciaram as entregas. Já a partir de hoje, vários partidos já entregaram. A propaganda terá 10 minutos diariamente na TV e no rádio. No rádio, às 7h30 e às 11h30 da manhã. Já na televisão, a inserção é meio-dia e às 7h30 da noite, além das inserções de 30 segundos diariamente na programação. O TRE do Amazonas é o único no Brasil que distribui as mídias via satélites às emissoras de rádio e TV, já com o tempo correto para cada coligação. O TRE alerta para o que é permitido durante as propagandas. A propaganda de rua ela já está regulamentada, já está permitida já a partir do dia 8, conforme já dito. E a propaganda através de distribuição de material gráfico, através de bandeiradas, panfletagem, distribuição, adesivagem de veículos, carros de som, né? E também a propaganda através da internet, desde que não seja uma propaganda ofensiva que venha denegrir a imagem de qualquer pessoa e também de algum candidato que se sentir ofendido, que poderá ingressar com uma representação para a reparação desse dano ou direito de resposta. Também estão proibidos o uso de outdoor, faixas e placas, muros com adesivos e cartazes acima de meio metro quadrado. As bandeiras também não podem ficar paradas, assim como os carros de som. No site do TRE também está disponível a versão digital da cartilha e a população pode denunciar propagandas irregulares pelo 3632-4499 ou pelas redes sociais do TRE. Líder do prefeito na Câmara confirma que a nova reforma administrativa chega ao Parlamento Municipal no segundo semestre. O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Joelson Silva, confirmou que nesse segundo semestre chega ao Legislativo a nova reforma administrativa, que deve enxugar ainda mais os gastos da máquina pública municipal. O prefeito provavelmente vai estar mandando na próxima semana aqui para casa, onde vamos votar também esta importante matéria. Nós devemos ter a tranquilidade de saber que nós estamos em uma casa política, mas que não pode ser contaminada por um processo eleitoral. Além da reforma administrativa, medidas que tratam sobre benefícios aos servidores também devem ser analisadas até dezembro. Segundo a presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereadora Terezinha Ruiz, a categoria dos professores deve ser contemplada. A Prefeitura está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas garantiu que vai, a partir do mês de julho, pagar aquilo que está reprimido há muito mais de 5 anos, que são o enquadramento, que é a titularização, melhorando um pouco ao salário do professor. Outra área que também terá atenção redobrada do município será a da mobilidade urbana, com a regulamentação dos aplicativos de transporte, como enfatizou o vereador Elisandro Bessa, do PHS. É necessário que haja essa regulamentação. Hoje a sociedade cobra regulamentação, os taxistas cobram regulamentação e os políticos cobram a regulamentação. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal encaminhou à sanção do prefeito o projeto de lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social. A mesa diretora da CMM também confirmou que no segundo semestre, a prestação de contas dos ex-prefeitos de Manaus e do atual Arthur Neto também serão analisadas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, visitou o Centro de Acolhimento de Indígenas Venezuelanos em Manaus neste fim de semana. Desde o início do ano, a capital tem recebido imigrantes da etnia Huaral que fogem da escassez de alimentos na Venezuela. Depois de visitar os indígenas venezuelanos que estão refugiados em Roraima, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, esteve neste fim de semana em Manaus e visitou o Centro de Acolhimento aos Imigrantes no bairro do Coroado, zona leste da capital. Roraima já recebeu 480 mil do governo federal para investir no Centro de Referência ao Imigrante, espaço que abriga venezuelanos indígenas e não indígenas em Boa Vista. O governo federal tinha prometido repassar até o dia 14 deste mês recursos para atendimento de aproximadamente 250 indígenas venezuelanos Huaral, abrigados em casas no centro de Manaus.
Apesar da promessa, o ministro da Justiça disse que ainda não há previsão de envio de recursos. Durante coletiva, Torquato limitou-se a elogiar a estrutura do abrigo em Manaus. O que vi aqui é excepcional. Essa instalação aqui é excepcional. O redário, a qualidade da comida, a limpeza das instalações, aqui o coletivo e os quartos das lideranças. Portanto, vocês até mantiveram um traço cultural fundamental, que é a hierarquia. Está clara e reconhecida a liderança que tem hospedagem em separado. Isso é um traço cultural muito importante. O governo do Amazonas vem dando auxílio aos imigrantes e já aplicou a quantia de R$ 2.700.000, além de gastar R$ 900.000 com alimentação para atender os refugiados da Venezuela. Em paralelo, alguns indígenas vêm tentando legalizar a situação para começar a trabalhar, explicou o indígena Avelino Mariano. Aqui, o que nos falta é trabalho. Nós queremos trabalhar. A maioria temos já documento brasileiro. Atualmente, o Centro de Acolhimento atende 497 indígenas e, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, nos últimos 4 dias, nenhum indígena deu entrada no Centro de Acolhimento. Diante da atual crise que o Polo Industrial de Manaus enfrenta, a Suframa começa a se reinventar para vencer os desempregos e ver no interior a solução a curto prazo. 50 mil trabalhadores desempregados em 2 anos no Polo Industrial de Manaus e mais 38 mil no comércio local. Com números desesperadores para a economia do estado, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa, começa a procurar novas formas de investimentos para driblar o desemprego. O novo superintendente, Apio Tolentino, diz que já iniciou as reuniões e visitas aos setores de agronegócios. A nossa equipe está trabalhando para ver quais são os produtos mais interessantes que nós temos com foco na exportação e usar o nosso distrito agropecuário. Nós temos de ZF1 até ZF10. Nós estamos mapeando, estamos vendo as invasões, estamos vendo os projetos que não foram implantados para nós retomarmos isso e passarmos a utilizar de forma ordenada para a produção de matéria-prima, para quem queira investir nesses produtos que têm foco de exportação. Entre as atividades apontadas como novas opções de investimentos estão os setores de turismo, minério, piscicultura e fruticultura, como também defende o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco. Para deixarmos de ser reféns como somos hoje de Brasília e para o Estado deixar de ser tão dependente como é hoje da capital, 95% do ICMS do Estado é arrecadado na capital. Nós precisamos desenvolver novas matrizes econômicas além dos muros da capital, explorando o interior, toda a potencialidade que nós temos nos demais 61 municípios desse estado. Então, as questões minerais, a fruticultura, a piscicultura, o turismo, são mercados, são nichos de negócios que já foram prospectados, existem potencialidades. Basta, sim, coragem e vontade política. Para a Suframa, além de fortalecer o modelo atual, é preciso reinventar e criar alternativas para enfrentar as próximas décadas. E o superintendente acredita que a solução pode estar no interior do estado. Nós também temos que trabalhar com a questão de polo de alta tecnologia. Nós também precisamos trabalhar com a questão de cidades inteligentes. Nós precisamos conversar com o comércio. Feiras internacionais com participações de países com potenciais econômicos como a China também estão nos planos da Suframa para atrair investidores para a Zona Franca de Manaus. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016, informou a Receita. No Amazonas, 13.713 contribuintes vão ser contemplados. Ao todo, serão pagos 12,99 bilhões de reais para 1.495.931 contribuintes. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. Para obter mais informações e consultar se você tem direito ou não à restituição deste lote, é só acessar o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. Centro de Artes na Zona Leste oferece 380 vagas para cursos gratuitos em várias modalidades artísticas. A Zona Leste de Manaus é vista por muitos como um local perigoso, reflexo da presença frequente nos jornais por conta de crimes.
O que muitos não sabem é que existem atividades positivas que ajudam a dar um destino melhor para centenas de jovens. A turma da flauta está no 2º ano. As meninas dão show. Apesar da idade, Raíssa Lima, de 10 anos, tem planos para continuar se desenvolvendo na música. Sim, eu pretendo também tocar teclado e violão. Pedro Santos, de apenas 9 anos, mostra uma desenvoltura de adulto no violino. Eu comecei a ouvir no meu tio, aí eu fiquei um pouquinho ansioso. Aí eu já comecei a estudar o violino. Raíssa e Pedro fazem parte do Centro de Artes Aníbal Bessa, no São José 3, Zona Leste. São exemplos de que é possível desenvolver talentos em qualquer lugar onde haja boa vontade. O centro acaba de abrir 380 novas vagas para estudantes de 8 a 16 anos. São cerca de 16 cursos em diferentes modalidades de arte. Até a próxima sexta-feira, os pais e interessados em se matricular devem procurar a instituição, afirma o diretor do centro, Jorge Farache. E é necessário trazer os documentos básicos, uma foto 3x4, cópia da identidade ou da certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência e declaração da escola, se estiver estudando. Dessa forma, esperamos ter grandes talentos revelados em pouco tempo e, assim, desmistificar a aptidão de uma das áreas mais populosas da capital do Amazonas. O Corpo de Bombeiros, ele criou agora um grupo de corrida com vagas abertas ao público em geral. O grupo Amazon Fire Runners é formado por homens e mulheres, além de amigos do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que se reúnem para praticar a corrida todas as manhãs de domingo na praia da Ponta Negra. A iniciativa faz parte das comemorações dos 141 anos da corporação, que é celebrado no mês de julho, conforme destacou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior. Esse evento faz parte dos 141 anos do Corpo de Bombeiros, que completa agora dia 11 de julho, né? E também das atividades do dia 2 de julho, que é o Dia Nacional do Bombeiro. Os integrantes do Amazon Fire Runners afirmam que qualquer pessoa pode participar das corridas, basta ter disposição e força de vontade. Esse é o caso do Vinícius, que com 8 anos acompanha o pai e diz que vai continuar correndo. Foi cansativo. E na próxima vez eu vou vir mais preparado. O Corpo de Bombeiros do Amazonas conta hoje com 700 militares. Na praia da Ponta Negra, eles atuam com um batalhão de bombeiros especial, onde 16 homens permanecem alerta aos fins de semana e feriados e 8 nos dias normais. O trabalho dos guarda-vidas é focado principalmente na prevenção de acidentes de banhistas e na segurança dos frequentadores do principal balneário da cidade. E no quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome a uma das ruas mais movimentadas do centro histórico de Manaus, a Rua Barroso. Ruas da História, com Andréa Vieira. No primeiro momento, a Rua Barroso remete uma homenagem a algum vulto histórico que passou, viveu ou nasceu por cá essas bandas. Mas, na realidade, essa via lembra a existência de uma família inteira. Isso mesmo, moravam nessa rua os parentes Antônio José da Trindade Barroso, Bento José Barroso e Manuel da Trindade Barroso e suas respectivas famílias. A história conta que Antônio Barroso, que foi vereador de Manaus em 1844, foi o primeiro morador da rua. Daí, o nome da via. Ele foi dono de quase metade dos prédios que existiam nesse trecho. Depois dele, outros Barrosos chegaram, também se instalaram e viveram por muitos anos ali. Hoje a Barroso é tomada por prédios comerciais mais modernos, mas antigamente eram apenas residências clássicas e muito elegantes. Um templo de cultura e conhecimento. A Biblioteca Pública do Amazonas é o prédio referência da Rua Barroso. Com estilo neoclássico, ele foi construído no período de 1904 e 1912, ao tempo dos governos de Antônio Constantino Neri, Afonso de Carvalho e Antônio Bittencourt. A parte de cima foi por muitos anos sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. Outro que merece destaque é o prédio da Casa do Estudante,
que, ao contrário da biblioteca, hoje está abandonado e entregue literalmente às baratas, outros bichos nocivos, aos usuários de drogas e moradores de rua. Localizada entre a Avenida 7 de Setembro e a Costa Azevedo, a Rua Barroso é mais um nome nas ruas da história de Manaus. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.